Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem dúvida interessante que vocês me mandaram e vocês gostam de dúvidas polêmicas, hein? Olha só essa. Na carta aos Coríntios, Paulo ordenou que as mulheres ficassem caladas na igreja. E hoje em dia existem muitas mulheres pregando o evangelho. Queria entender o motivo para Paulo dizer que as mulheres deveriam ficar caladas. Não foi um pouco de machismo da parte dele? E hoje em dia, as mulheres não podem falar na igreja? As que falam estão pecando? Muito obrigada, querida irmã, e outras irmãs também que deixaram essa mesma dúvida. E você também tem, nesse vídeo, espaço aberto para colocar a sua dúvida da Bíblia. Tem alguma pergunta a respeito da palavra de Deus? Coloque nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então já vai deixando o seu like. O seu like nos ajuda muito aqui no nosso trabalho e é uma forma de você nos dizer que está gostando, ok? E não custa nada para você. Deixa o seu like no nome de Jesus. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje vou te ajudar a entender esse tema em detalhes. Eu vou te conduzir a um estudo bem detalhado do contexto para entender se realmente as mulheres hoje devem ficar quietinhas na igreja ou não. Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos ao estudo, texto na tela, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34, diz o seguinte: conservem-se as mulheres caladas, quietas nas igrejas, porque, explica o apóstolo, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, ou seja, obedientes, como também a lei o determina. Queridos, esse texto é muito mal compreendido e usado por algumas pessoas para afirmar que a Bíblia diminui a mulher. Sim, exatamente. Textos como esse, descolados do seu contexto, são utilizados de forma errada. Muitos dizem que a mulher não tem possibilidade, inclusive, de se expressar dentro da igreja, porque é um texto machista. Muitos aproveitadores utilizam, então, textos como esse, interpretado de uma forma totalmente isolada, para atacar a Bíblia Sagrada, dizendo que ela é preconceituosa, que ela traz ali informações e ensinos que vão contra a igualdade entre homem e mulher. E também, muitas vezes, se sentem menosprezadas as mulheres por não terem o entendimento correto do real significado do que Paulo quis transmitir aqui. Por exemplo, mulheres novas convertidas leem um texto como esse e não leem todo o contexto, acabam sendo desanimadas por muitos em continuar servindo ao Senhor. E eu quero desmistificar aqui tudo isso, mostrando exatamente qual é o significado desse texto onde Paulo diz para as mulheres ficarem caladas na igreja. Você vai se surpreender. E por onde que nós começamos a entender esse texto? Sim, o famoso e, como eu digo sempre, o contexto. Sim, o contexto vai nos trazer a ideia correta da aplicação desse texto. Então é nesse momento que você faz a sua inscrição aqui no canal, ok? Para receber os nossos próximos estudos, eu publico sempre aqui no canal, de segunda a sexta, às 15 horas. Para receber estudos como esse, aprofundados da Bíblia, é só fazer a sua inscrição gratuitamente aqui no YouTube, para que você não perca o nosso canal e depois não encontre mais os nossos vídeos, ok? Faça a sua inscrição agora no nome de Jesus. Queridos, no contexto em que está inserido esse verso que nós lemos no início, Paulo trata de um culto confuso e desordeiro que estava sendo prestado a Deus na igreja de Corinto por causa de um exercício incorreto do quê? Dos dons espirituais. Você vai encontrar isso nesse trecho de 1 Coríntios 14, de 26 a 32. Eu quero destacar aqui um desses versículos para você entender um pouquinho já de início sobre esse contexto. Observe o verso de número 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Então observe que ele está falando aqui de uma reunião pública, possivelmente de cultos e outras reuniões que o povo de Deus fazia. Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Veja, o apóstolo Paulo ele se mostra não contrário aos dons, mas ele se mostra contrário ao uso incorreto e confuso dos dons. Contrário às pessoas fazerem do culto uma grande confusão, ao ponto de uma pessoa que está iniciando no evangelho chegasse ali naquele culto e não compreendesse nada do que estava acontecendo ali. São vários, então, os problemas ali naquela igreja e Paulo trata os principais, dando ordens para que houvesse
ordem e decência ali no culto, para que todos fossem edificados, que é o objetivo de um culto, cultuar a Deus e a edificação da igreja. Ao final de todas essas orientações nesse contexto, observe a conclusão do apóstolo lá em 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o objetivo principal de todas as orientações que vêm antes desse verso 40, incluindo as mulheres caladas na igreja, tem esse objetivo: organizar o culto para que ele fosse feito com decência e ordem e houvesse compreensão, Deus fosse cultuado e a igreja edificada. E é nesse contexto, então, que Paulo parece trabalhar um problema existente ali na igreja de Corinto, que envolve algumas mulheres da igreja e que nós vamos examinar em maiores detalhes na sequência. Vamos então entender esse problema sério que estava acontecendo ali nos cultos daquela igreja, mas antes um aviso rápido para você. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link com algo muito especial que eu preparei para você, ok? Esse link vai te trazer aqui na nossa página com todos os detalhes a respeito do nosso curso, tem um vídeo te explicando a respeito dele e você pode rolar a página e ver todos os detalhes, até mesmo depoimentos dos nossos alunos. E claro, você pode também aqui clicar do ladinho direito na minha foto e você vai então conseguir entrar em contato comigo para tirar dúvidas, ok? Considere então participar comigo desse curso, vai ser bênção para a sua vida. E que problema era esse? Possivelmente se tratava de alguma intrusão não autorizada de algum grupo de mulheres nos cultos das igrejas e que causava problemas para que esse culto tivesse ordem e decência. Possivelmente estamos diante, então, de mulheres que estavam se ajuntando e fazendo ali intromissões no culto que não eram corretas, que não estavam sendo feitas da forma correta, que não era o exercício correto, por exemplo, de um dom espiritual. Observe que em 1 Coríntios 14:35, Paulo estabelece que as mulheres consultem em casa os seus maridos. No verso 34, que é o anterior, ele manda as mulheres ficarem caladas. Depois ele diz, olha, vocês questionem os seus maridos em casa, o que sugere que interrupções no culto estavam acontecendo, atrapalhando a edificação. Assim como também, por exemplo, o uso errado das línguas, que Paulo também trata nesse mesmo contexto. Sim, você vai ver que nesse mesmo contexto onde Paulo manda as mulheres ficarem caladas, ele também manda pessoas que usam o dom de línguas erradamente ficarem caladas também. Agora vamos ver aqui o verso 35 que eu mencionei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, então observe bem. As intromissões possivelmente tinham um fundo errado. Agora, Paulo considera que algumas daquelas mulheres podiam ter um objetivo correto. Se vocês querem realmente aprender alguma coisa, então interroguem, conversem em casa com o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A ideia que está por trás deste contexto é que aquela intromissão estava causando vergonha, desrespeito dentro daquela comunidade. Paulo não deixa claro, por exemplo, sobre as que são solteiras. O que aconteceria se fossem solteiras? Aquelas que não têm marido para consultar em casa. Ou seja, não parecem estar incluídas nesse sermão de Paulo. Parece então ser objetivamente para este grupo de mulheres que estavam trazendo problemáticas aqui. Então ele faz uma proibição geral para organizar as coisas ali naquela igreja. Por isso, é bem mais provável que essa palavra seja para um grupo específico de mulheres que estava causando essa desordem no culto público daquela igreja. E não uma ordem de Paulo que proíbe todas as mulheres em todas as épocas de falar qualquer coisa na igreja. Mas, presbítero, será que dá para a gente afirmar isso com base na própria Bíblia? Dá sim, e eu vou te mostrar aqui um versículo do próprio apóstolo Paulo, onde ele não proíbe as mulheres de falar. É bem interessante, acompanhe comigo. Nós vamos observar agora que Paulo já havia considerado o exercício de dons por mulheres. Sim, observe aqui o texto de 1 Coríntios 11:5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, olha só, ele falando de mulheres que estavam fazendo isso, com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça porque é como se a tivesse rapada. Bom, não vamos falar sobre véu hoje, porque é um assunto para outro vídeo. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo explicando o que significa essa questão de usar véu aqui nesse contexto,
Coloque aqui nos comentários. Se vários irmãos quiserem, eu faço com muito carinho para vocês. Mas hoje não é o tema do estudo. Hoje a gente vai falar sobre orar ou profetizar. Observe que nesse texto não existe a proibição da mulher falar. Inclusive, preste bem atenção, relata mulheres que oravam e profetizavam em público. Sim, Paulo considera essa questão e ele organiza essa questão do véu ali que nós vamos tratar em outro vídeo. Ao que parece, essas práticas então de oração e pregação da palavra eram feitas nos cultos ou reuniões da igreja, o que incluía também a participação das mulheres de alguma forma. Evidentemente que lá, quando Paulo trata das mulheres ficarem caladas, ele está tratando um outro problema pontual que estava havendo ali, e que então trazia certas proibições para resolver aquele problema pontual. Esse fato então fortalece ainda mais a ideia de Paulo estar tratando esse problema pontual e não trazendo uma ordem para todos os tempos. Um problema ali daquela igreja e de outras que pudessem ter problemas parecidos com esses, como mulheres trazendo intromissões incorretas, assim como não somente mulheres, mas homens também utilizando o dom de línguas erradamente. Dentro de todo esse contexto, é loucura afirmar que Paulo escreveu aqui uma ordem para que as mulheres não falassem nada, em nenhum momento, de nenhuma forma, em todos os tempos, em nenhuma igreja, ok? Assim, preste bem atenção nessa parte agora. Não há motivo para que as mulheres fiquem ofendidas com tal palavra do apóstolo. As mulheres podem ser, sim, muito usadas por Deus em diversos ministérios da igreja, inclusive falar na igreja, sem problema algum. No entanto, fique bem atento a isso. Tanto homens quanto mulheres devem estar debaixo das ordens bíblicas de decência e ordem do culto. Veja, por exemplo, o que Paulo ensinou sobre quem deseja usar línguas ali no culto público na igreja de Corinto. Olha só que interessante esse texto, 1 Coríntios 14, 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Então observe que ele coloca limites na utilização de dons, para que houvesse ordem, decência e edificação. E diz ele, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Preste bem atenção agora, mas não havendo intérprete, o que a pessoa tem que fazer? Cale-se, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então observe que não eram somente mulheres que tinham que ficar caladas aqui nesse contexto. As mulheres que faziam parte desse grupo, que estavam fazendo intromissões incorretas, deviam se calar e buscar questionar nas suas casas, ampliar a discussão sobre alguma questão bíblica e de ensino em casa. E as pessoas que queriam, por exemplo, falar línguas aqui, se não houvesse intérprete, tinha que falar quietinho, ou melhor, tinha que ficar quietinho, falando consigo mesmo e com Deus, ou seja, no pensamento, orando em pensamento, trabalhando as questões no campo do pensar e não audivelmente. Então, o princípio que Paulo trata na ordem de decência, o princípio que Paulo trata da ordem e decência, da edificação mútua e da fidelidade às Escrituras são diretrizes para todos os cristãos em todos os tempos. Não somente para mulheres, mas para homens, para todos que participam de alguma forma do culto. Tem que haver edificação, tem que haver culto a Deus, ordem e decência. Mulheres e homens que falam que não devem na igreja, que não têm zelo pelas Escrituras Sagradas, que causam qualquer tipo de confusão e não edificação no culto, obviamente, por certo, devem ficar calados. E para fechar, quero deixar aqui mais um vídeo para você, mulher submissa ao marido. Isso ainda vale para os dias de hoje? O que é essa tal de submissão dentro da Bíblia? Vídeo completo analisando essa ordem das mulheres serem submissas ao marido, ok? Assista, cresça no conhecimento do Senhor. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.